Good morning. Today, my group, consisting of myself, Ana, Maria, and Johanna, we talk a little about the musical style known as MPB. MPB emerged in the 1950 in a Brazil undergone major changes, such economic growth and the Constitution of Brasilia. From the start, it combined traditional elements of Brazilian culture with new music influences. Even before the term MPB existed, artists such as Noel Rosa and Carmen Miranda helped popularize Brazilian music. MPB championed national rhythms and sought the strengthened the country's cultural identity. Na década de 1960, o Brasil entra no período de ditadura militar, no que mudou profundamente a política e a sociedade brasileira. O regime restringiu direitos, limitou a liberdade de expressão e censurou manifestações culturais. Diante desse cenário, a MPB passou a ter também um forte papel de resistência política e social. Muitos músicos começaram a criar letras críticas de protesto, frequentemente utilizadas metáforas e mensagens diretas para escapar da censura. It was also during this era that the Tropicalia movement emerged, blending samba, rock, pop culture, and other elements of Brazilian and international music. Dos anos 2000 até os dias atuais, a MPB continua em constante transformação. O gênero passou a incorporar a influência do pop, indie, eletrônico, rap e diversos outros estilos musicais. Artistas contemporâneos como Lineker, Thiago York e Ana Vitória mostram como a MPB continua se reinventando, mantendo viva a mistura entre tradição e renovação. So I'm gonna talk a little bit about the main characteristics. First, about the instrumentals. After colonization, musical instruments such as the guitar, viola, cavaquinho, drum, and tambourines were incorporated into Brazilian music, and to this day they are essential elements in MPB. However, it was only in the 17th century that musical instruments with more sophisticated harmonies were incorporated into the local music repertoire. Agora traduzindo, basicamente, depois da colonização, instrumentos musicais como a guitarra, a viola, o cavaquinho, a bateria, elas foram incorporadas na música brasileira e depois se tornaram elementos essenciais no MPB. Somente depois, lá para o século XVII, que instrumentos musicais mais sofisticados, como por exemplo o piano, eles foram introduzidos na música local do Brasil. Falando um pouco sobre a moda utilizada pelos artistas do MPB, nós temos ali o início dos anos 60, que tem bastante cores neutras, cortes clássicos, vestidos midi bem estruturados e golas altas, e a intenção era trazer a estética da serenidade e do refinamento da bossa nova, juntamente combinados com os protestos dos centros populares da cultura. No final dos anos 60, começa a se popularizar muito uma mistura de elementos folclóricos e futuristas, e também são trazidos bastante elementos do hip internacional, como franjas, óculos coloridos e lenços, e esses elementos foram adaptados conforme o gosto brasileiro. No final dos anos 70, começa a ser bastante utilizado calças boca de sino, túnicas com bordados artesanais, bastante uso de acessórios, franjas e cabelos volumosos, tanto que foi um marco muito grande nessa época e um corte bem conhecido é o Black Power. E também nessa época nós temos uma questão de ousadia que foi em relação à capa do álbum Índia da Gal Costa, que marcou uma transgressão e uma sensualidade na cultura brasileira naquele período. Atualmente, a moda ele mistura bastante o estilo vintage dessas épocas, juntamente com o estilo contemporâneo e com o minimalismo, sempre trazendo e valorizando a diversidade cultural do país. For last, I'm gonna talk about the themes. We have love and relationships,
that have more lyrical songs about passion, heartbreak, longing, and romantic encounters have to social and political commentary that talks about accounts of life in the outskirts, inequality, protest songs, and the censorship have to the identity, daily life, and regionalism that portrayals of life in big cities such as Rio de Janeiro and São Paulo and celebrations of nature and the cultures of the country's various regions. And for last, we have freedom and behavior that have more themes related to women's liberation, diversity, and the questioning of established dogmas. Agora, traduzindo, por último, tem os temas que são abordados nas músicas do MPB. Tem o tema de amor e relacionamento, onde possui letras então falando sobre a paixão, sobre a desilusão, sobre a saudade e sobre encontros. Um exemplo é a música Oceano do Djavan. Tem também o tema de crítica social e política, que basicamente são relatos sobre como a vida é na periferia, sobre a desigualdade, especialmente na época da ditadura militar, sobre a censura e também canções de protesto. Um exemplo bem conhecido é a música Cálice, do Chico Buarque e do Milton Nascimento. Tem também, então, um tema de identidade, cotidiano, regionalismo, que basicamente são retratos da vida nas cidades grandes, como Rio de Janeiro e São Paulo, e eles exaltam bastante a natureza e a cultura diversa do Brasil. Um exemplo, então, é Águas de Março, do Tom Jobim. Por último, dos temas abordados nas músicas, é a liberdade e o comportamento. Então, tem bastante temas relacionados à liberação feminina, à diversidade e ao questionamento de dogmas. Um exemplo é Ovelha Negra, da Rita Lee. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os cantores e bandas famosas do MPB. E a gente começa então com Caetano Veloso. Ele foi um dos principais nomes da MPB e do tropicalismo. Foi preso durante a ditadura militar em 1968. Viveu exilado em Londres. Ele possui diversas letras com críticas sociais e políticas. E ele continua ativo na música até hoje, né? Daí também tem o Gilberto Gil, que ele foi o criador do movimento tropicalismo. Ele misturava tanto ritmos brasileiros quanto ritmos internacionais, ele misturava os dois. Ele também foi, quer dizer, no caso ele foi preso e também exilado durante a ditadura. E também tem músicas com críticas sociais. E ele já foi ministro da Cultura. Bom, agora a gente também vai falar sobre o Chico Buarque. Ele é conhecido pelas letras que são críticas à ditadura também. Muitas músicas dele foram censuradas, inclusive ele usava pseudônimos para escapar dessa censura. A música Apesar de Você virou símbolo de resistência e ele é considerado um dos maiores compositores do Brasil. Daí agora também vou falar sobre a Elis Regina. Ela é uma das maiores vozes da MPB. Tinha uma forte presença de palco e interpretações emocionantes. Ela participou de movimentos culturais importantes, ela cantava músicas com muitas críticas sociais e ela é uma grande influência, na verdade, na música brasileira até hoje, né? Agora falando de banda, a gente começa com os Paralamas do Sucesso, que é uma banda formada por Herbert Viana, Bi Ribeiro e João Baroni. É uma mistura de rock, reggae e MPB. Foi sucesso nos anos 80 e 90. Herbert Viana ele sofreu um acidente de ultraleve em 2001 e a banda continua realizando shows até hoje. Daí tem os Titãs também, que é uma banda de rock, daí focada em rock, criada nos anos 80. As letras são com críticas sociais e políticas. A formação mudou ao longo dos anos. Os sucessos é a música Epitáfio e a música Pra Dizer Adeus. E a referência é a referência do rock, assim, nacional brasileiro. E daí também. Tá. E então, concluindo essa parte das bandas, a gente tem Engenheiros do Havaí, que é uma banda gaúcha, liderada por Humberto Gessinger.
Tem letras reflexivas e cheias de metáforas, e foi também sucesso nos anos 80 e 90. A formação original já não existe, e Humberto segue carreira solo atualmente, tá? E daí também tem os Tribalistas, grupo formado por Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown. Foi, tá sendo sucesso com a música Velha Infância e Já Sei Namorar. O projeto ele surgiu sem intenção de durar muito tempo, e aí eles voltaram a se reunir após anos separados. E daí eles misturam MPB, pop e ritmos brasileiros. So, I brought some interesting facts about MPB, and the first one is that MPB's Day is celebrated on October 17th. The second one is that Young World and MPB had a battle, and some people call it the Battle of the Electric Guitar. Basically, the Young World used to have guitars in their songs, and the MPB did not because they believed it was not a national thing because MPB is about the Brazilian culture and the guitar is from Spain, so the Young World was not given the Brazilian thing, and they were opposites at the time. The third one is that in the 60s and 70s, the MPB shows were almost political events because people used to go to these places to discuss and argue and express their thoughts because they were in a strict censorship, so it was the easiest way they find to express themselves. Então, traduzindo, o primeiro fato é que o MPB é comemorado no dia 17 de outubro. O segundo é que a Jovem Guarda e o MPB tinham uma rixa, tinham uma briguinha, que é relacionado à guitarra, porque a Jovem Guarda utilizava a guitarra nas músicas dela e o MPB não, porque eles acreditavam que a guitarra não representava uma coisa brasileira, que é o que o MPB tá trazendo, né? A guitarra, para quem não sabe, é da Espanha originalmente, então isso não era uma coisa brasileira que a Jovem Guarda estava trazendo, então eles estavam opostos ali nesse momento. E o terceiro é que a grande maioria dos shows do MPB são usados mais para debates políticos, porque era o único momento que essas pessoas poderiam se expressar e discutir sobre política, já que eles estavam vivendo num regime bem estrito, então bem controlador. E então era o único momento que eles poderiam aproveitar para então se expressar. O quarto fato é que a música Garota de Ipanema, ela é uma das músicas mais tocadas no mundo inteiro, tanto naquela época quanto agora. Então, essa música foi muito importante para o MPB porque ela conseguiu abrir as portas para que o mundo visse e ouvisse a música brasileira. O quinto fato é que o MPB, ele parece uma grande conexão, uma rede que é ligada por traições, por amizades, por brigas, por rixas, por festivais e até por conversas de bar. Então, muitas músicas que são estouradas, tanto naquela época quanto agora, podem ter sido criadas nessas conversas, que são conversas simples que aconteceram do nada, lá pela meia-noite. Então, era o momento que os cantores, eles conseguiam se expressar melhor na música. Eles conseguiam botar seus pensamentos muito mais claramente nas letras. O sexto fato é que o MPB não é considerado um gênero, mas ele também não engloba todas as músicas do Brasil. Para ficar mais fácil de entender, o MPB ele considera mais a mensagem da música, então a poesia e a letra, e também a questão da crítica social, do que o ritmo e a melodia. Então, qualquer música que tiver essas características tá dentro do MPB. E a sétima curiosidade é que a música Arrastão, ela marca a transição entre a bossa nova e o MPB. Então, essa é a música que deu início, assim podendo dizer, ao MPB. And our group chose the
the song Garota de Ipanema as our iconic song because it took Brazilian music to the world and also showed a sophisticated and modern style of the Brazilian music and also influenced musicians around the world, just like I said before. Então, o nosso grupo escolheu a música Garota de Ipanema para tocar, porque, como eu já disse, é uma música que mostrou o Brasil para o mundo e também mostra esse lado mais sofisticado e moderno da música brasileira, além de que ele influencia e também influenciou muitos cantores nas suas composições. Então, é uma música que tem um grande significado pro MPB.